Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre família. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo, tá? E aqueles que não se inscreveram no canal, aproveita, já pausa e se inscrevam também no canal, tá bom? 1, 2, 3, já. Já? Muito obrigado. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai amado, que o Espírito Santo me tome nesse momento e que abra o meu coração e das pessoas também, que possamos todos aprender o que o Senhor vai falar através de mim. Que Ele fale através de mim e que nós possamos aprender, absorver e pôr em prática tudo que aprenderemos agora. E que possamos sempre fazer a Sua vontade em nossas vidas. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, Deus nos dá na Bíblia não só o exemplo de família ideal, mas nos dá exemplo que pode acontecer se você não seguir esse exemplo. Qual é o exemplo de família ideal? Deus ensina que um homem deve casar com uma mulher, tá? E esse é o exemplo, um homem com uma mulher. Quando ele cria no Éden, ele não cria Adão e Adão, nem Eva e Eva, ele criou Adão e Eva. Então, esse é o exemplo de família que Deus nos dá. Segundo, ele nos dá um exemplo de um só relacionamento na nossa vida, né? Adão não casou com mais de uma mulher, casou só com Eva. Depois Noé tinha uma esposa só, né? Depois, mais para frente, você vê que Isaac teve uma esposa só, né? Então agora você vê que Abraão, ele cometeu um erro na história dele. E ele é um dos exemplos que nós temos do que pode acontecer quando você tem mais de uma família. Abraão acabou cometendo o erro de se deitar com Agar, e nessa relação nasceu Ismael. Ismael, Ismael, filho de Abraão, que acabou depois sendo expulso do acampamento do pai junto com a mãe Agar, por estar dando conflitos com a esposa de Abraão, Sara, e com um filho de Abraão com a sua esposa Sara, Isaac. Então, o sofrimento de Abraão com isso, por quê? Poderia ter feito algo que não era da vontade de Deus. Sendo ele um profeta que falava com Deus, antes de se deitar com Agar, ele poderia ter perguntado a Deus: Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Se Deus falasse não, ele não deitaria. Mas ele não consultou a Deus. E aí, ele teve essas consequências. Depois, Abraão acaba ficando viúvo de Sara. E ele acaba casando outra vez, agora com Quetura, que teve mais que isso, acho que pelo menos 5 filhos. Isaac tinha amizade com esses filhos? Não tinha. Pelo menos mostrou-se na novela, tinha. Na Bíblia não nos deixa claro. Mas o que a gente sabe é que, depois que Abraão faleceu, esses filhos foram embora com a Quetura para uma outra terra, longe de Isaac, né? E é tudo que nós sabemos, né? Então nós não sabemos mais nada a respeito sobre isso. Mas aí a gente vem lá na história de Jacó. Jacó casou-se enganado com Lia, né? Ele foi enganado. Ele acabou consumindo o casamento com Lia, ele casa com Raquel, mas consome o casamento com Lia. E ele não aceita aquela situação e acaba casando também com Raquel. Muita gente vai falar: ah, mas Jacó estava certo, porque ele foi enganado, ele tinha o direito de casar com a mulher que ele gostava, que ele amava. Mas será que ele amava mesmo Raquel?
Ou será que era uma paixão, uma atração muito forte? Paixão é uma atração, né. Muito forte por Raquel ser exuberante, uma beleza muito linda exterior. Em compensação, era horrível de feia, era uma bruxa no seu interior, né, feia como uma bruxa. Enquanto Lia, ela tinha os olhos bonitos, mas ela era magrinha, não tinha beleza exterior. Só que ela era exuberante por dentro. Qual que é a beleza mais importante pra gente, queridos irmãos? É interior, é interior, e não é exterior. A exterior vai se acabar, a pessoa vai enrugar, vai envelhecer, vai nascer mancha na pele, vai o cabelo esbranquiçar, vai deformar. Agora a interior jamais some, ela é eterna, né. Então, é muito mais importante a interior, né. Muito provavelmente Jacó amava a Lia, né, mas ele acaba tendo uma paixão não tinha por Raquel. A mulher escolhida por Deus para Jacó era Lia. Deus não escolheu Rebeca para Isaac? Escolheu. Ele também escolheu Lia para Jacó. Mas Jacó não aceitou a vontade de Deus. Ele sabia da orientação de Deus do homem ter uma só esposa. Ele jamais poderia ter casado com Raquel. Mas ele preferiu fazer a sua vontade e não a de Deus. E casou também com Raquel. E daí ele causou um outro problema, pois as irmãs começaram a ficar querendo uma, eh, duelando com a outra. Raquel, como não conseguia ter filhos, ela entrega a sua serva Bila para Jacó se deitar com ela e ele se deita com a serva. E aí fica uma terceira mulher e não tem filhos. Lia, como parou de engravidar, para não ficar atrás da irmã, também entregou a serva Zilpa para que ele se deitasse com ela, né. Então, ele ficou com 4 mulheres, com filhos com as 4. E nós sabemos exatamente o que aconteceu na história de Jacó. Os filhos ficaram com como é que fala? Com ranço com José, que era filho de mãe diferente, venderam o irmão como escravo, né. Um se importava mais com o outro que era irmão completo que com o meio-irmão. Então, queridos irmãos, a família que Deus ensina é um homem, uma mulher e seus filhos. Um casamento é eterno, ele não é para ser desfeito. Antigamente, o ser humano seguia isso, o homem casava com a mulher, às vezes até sem gostar, nem conhecia a mulher. O pai falava, nós, fizemos um voto, eu e o pai da fulana, que vocês 2 iriam casar agora quando tivessem idade para casar, assim que vocês nasceram, né, um batizou o filho do outro e vocês devem se casar agora. E eles simplesmente casavam, sem nem se conhecer, e viviam a vida inteira juntos, você entendeu? Hoje em dia, a pessoa casa e descasa como se fosse uma coisa simples, né. Eu já vi gente ficar casado um mês, já se divorciou. Que é isso, gente? Isso não é coisa que se faça, né. O Ronaldo Fenômeno fez uma festança, casou num castelo, com um monte de coisa. Em uma semana, lá, um mês, já estava separado, divorciado. Pô, pra que tudo isso? Então, queridos irmãos, a gente vê o quê? Que Deus, ele não ele não aprova esse tipo de coisa. Ele fala na Bíblia que só tem uma coisa que pode justificar uma separação, um divórcio, que é traição. Mas
Mesmo com a traição, Deus orienta a pensar antes de se divorciar, principalmente quando você tem um filho na jogada. Você tem que entender que a família do seu filho é você e seu marido. Se há uma separação, a família dele deixa de existir. Pense você no lugar dele. Você com a idade dele, você tem lá os teus pais e eles se separam. A criança fica sem chão. E aí vocês vão ter filhos de outro relacionamento. Sem contar que muitas vezes a pessoa se relaciona com outra pessoa que acaba abusando da criança. Quantas vezes já aconteceu por aí? Por quê? Porque se separa à toa. Então, antes de casar, veja se realmente é isso que você quer. Conheça bem a pessoa. Não esqueça que a relação sexual deve ser em último lugar. Como assim? Primeiro você tem que conhecer a pessoa, quem ela é. Se você realmente está interessado na pessoa, conhece a família da pessoa, vai saber mais sobre ela, os amigos, né, os lugares que ela frequenta, para saber se realmente é essa pessoa que você quer para você. Depois disso, conheceu a família e tudo mais, aí então vem o casamento, se dá tudo certo. E depois sim, o sexo, né? E outra coisa que acontece quando a pessoa se relaciona com mais uma pessoa é justamente o problema sexual. Porque o problema sexual, a pessoa vai, faz relação sexual com uma pessoa. Aí ela separou daquela pessoa. Ela vai pegar outra, aquela outra pessoa ela vai ter um jeito diferente de fazer. Ninguém faz igual. Cada uma tem um jeito, uma coisa. Então ela vai falar, aquele outro fazia melhor. E ela não vai ficar satisfeita com esse, é onde vem muitas vezes a traição, o adultério. Por quê? Porque a pessoa compara um com o outro. Por isso que é interessante a pessoa casar virgem e um único casamento. Porque ela não vai ter comparação. Então ela vai gostar do que ela tá vendo. Ela vai aprender que é aquilo ali que é e acabou. Você olha para trás, nossos avós, meus avós, casaram uma só vez. E casaram, ficaram casaram até o fim. Quando até minha avó falecer, ficava pro lado dela. E meu avô nunca casou de novo, né? Ele sentia falta de mulher, ele queria realmente, mas acabou não acontecendo, né? Já o meu avô materno, ele ficou viúvo ainda jovem, minha mãe tinha 5 anos, ela tinha quatro irmãos, e ele casou depois de novo com uma outra mulher e teve 2 filhos, né? Mas depois que ele ficou viúvo, porque a morte separou ele da esposa. Porém, a gente percebe que nunca foi a mesma relação dos 5 com os outros 2, né? Por incrível que pareça, os outros 2 é que eram mais acanhados, eles eram mais unidos entre si, mas com os outros era um pouco mais distante, né? Até porque a diferença de idade era muito grande, então não conviveu, que nem, por exemplo, eu com meus irmãos. O meu pai teve 2 relacionamentos de filhos, né? Teve filhos com a primeira esposa, depois ele separou, ficou com a minha mãe e teve eu. Então, eu tenho uma relação de irmão com meus irmãos? Tenho. Eu chamo minha irmã de maninha, meu irmão de irmão, e aí meu irmão, tudo mais, considero eles também. Só que nós não crescemos juntos, nós não brincamos, nós não tivemos aquela relação de afeto. Você entendeu? Já o meu irmão com a minha irmã, sim. Eles têm uma diferença de 4 anos. Só que já comigo a diferença é muito grande. Eu, por exemplo, com a minha irmã, né, eu tenho uma diferença de 17 anos da minha irmã. 27 anos da minha irmã. Porque a minha irmã nasceu em 62 e eu em 89, então são 27 anos de diferença. E pro meu irmão 23, que é 4 anos mais novo que ela. Você entendeu?
Entendeu? Então, quando eu nasci, meu irmão já tinha 23 anos. A minha irmã já tinha 27. Eu já tinha um filho. Meu irmão não tinha filhos ainda, mas a minha irmã tinha um filho. Mais velho. Então, meu sobrinho é mais velho que eu, 4 anos. Né? Então, queridos irmãos, nós temos que ver que nós não podemos nos relacionar com alguém e achar que depois ser pai. Pô, não, a gente tem que conhecer a pessoa antes. Vamos nos valorizar, a mulherada hoje, os homens não se valorizam. Vão pra balada e já sai com alguém que nunca viu na vida. Acha que fazer sexo é uma coisa normal, entendeu? Sai lá, nunca viu a pessoa na vida, já vai lá com aquela música, vai pro hotel, já fala assim, não. Eu vi o rapaz, semana passada, foi retrasada, que passou no programa do Silvio Santos, lá da Patrícia, no programa do Silvio, passou um, foi no Portiolli, passou lá uma reprise do quadro Chaveco que o Portiolli fazia, e o rapaz pegou e falou que queria, o jogo que eles fizessem agora para classificar alguém para a próxima fase lá no programa, ele falou, quero ver o que as pessoas fazem depois da balada, porque depois da balada tem a segunda fase, que a gente vai com alguém para casa, tudo mais, entendeu? Então, já pensando em outras coisas, isso aí é uma coisa certa? Não é isso que Deus orienta. A pessoa que fica fazendo sexo fora do casamento, a hora que ela arranja uma pessoa, ela já está tão experiente com o negócio de sexo, que se aquela pessoa não for uma coisa muito boa, ele vai enjoar fácil, ele vai querer outras coisas. E é onde muitas vezes a separação. Quanto mais as pessoas fazerem sexo antes do casamento, mais as pessoas vão separar, porque não vão ficar satisfeitas. Porque cada um faz de um jeito, um tem mais manha, outro tem menos. Mas, se a pessoa não conhece o outro jeito, ela vai estar satisfeita com aquele jeito. E é essa a questão. Então, queridos irmãos, o exemplo de família é um homem, uma mulher e seus filhos. Esse é o exemplo que Deus deu. E Ele nos deu exemplos que acontece quando não seguimos esse padrão. Então nós temos que seguir esse padrão para termos uma família estável e feliz. Dificilmente um irmão vai fazer mal a outro irmão. Mas a meio irmão, eu não duvidaria. Entende, queridos irmãos? Então é isso. Eu espero que vocês possam ter compreendido o que Deus espera de nós. Ele espera de nós com um único só relacionamento. Mas infelizmente a maioria das pessoas não se relacionam com um só relacionamento. Ficam procurando um, dois, três relacionamentos diferentes. Né? Casa, descasa, separa e acha que isso vai estar certo e não está. Entendam, não existe príncipe encantado, nem a princesa encantada, não existe o homem perfeito, nem a mulher perfeita. Só quem é perfeito é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. O único homem que foi perfeito foi Jesus Cristo quando estava encarnado. Não existe outro. Então, seja qual for o homem que você casar, ele vai ter defeitos. O que você precisa fazer é aprender a conviver com os defeitos dele. Porque defeito, todos vão ter. Você entendeu? Todos vão ter. Não existe perfeito. Toda mulher vai ter defeito. Então aprenda a conviver com defeito. Aprenda a um se sacrificar pelo outro. A pessoa sai da casa dos pais, sai da coisa e vão para um casamento achando que vão viver, que vão querer viver como se fosse sozinhos. E não é assim. É uma nova vida que se inicia. O que você viveu até ali acabou. Você precisa aprender a se reconstruir numa nova vida. Entendeu? Ao lado do seu esposo, e o rapaz da sua esposa. Tem gente que fala que é errado falar esposo, que é marido. Só que eu prefiro esposo e esposa. Por quê? Porque falar marido, o contrário de marido é mulher. Então, você falar minha mulher, eu falava para essa minha mulher, né? Para mim dá a impressão
que a minha mulher me pertence, que ela é um objeto que me pertence, entendeu? Então por que não fala meu homem, minha mulher? Então por que não fala marido e marida, né? Agora, mulher, não, eu acho que eu prefiro chamar minha esposa, porque é melhor do que mulher. Assim dá a impressão, não dá a impressão que ela é um objeto meu, e sim que é minha parceira. Que nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. Você entendeu? O homem e a mulher devem viver no mesmo patamar. Porque o homem ele pode ser o líder físico da casa, mas a mulher é a líder espiritual. E um deve respeitar o outro. Entendeu, queridos irmãos? Então, é preciso que um se encaixe, que um faça o impossível para fazer o outro feliz. E vice-versa. É preciso que um sacrifique o outro. Não é só um sacrificar pelo não. É o marido sacrificar pela mulher, a mulher pelo marido. Os dois. Para que ambos possam viver felizes. Não tem como viver, queridos irmãos, sem ser assim. Tem que aprender o que é viver casado. Viver casado não é querer um ser autoritário em cima do outro. Não é querer um mandar chantagear o outro. Não é isso, não. Casado é você aprender a conviver com o outro como parceiros, companheiros, um casal, né? É isso que Deus nos orienta na Bíblia. Só que as pessoas estão distorcendo tudo isso. E estão pagando consequências por isso, né? Tá bom, queridos irmãos? Fica aqui então essa meditação para nós entendermos um pouco sobre família e tentarmos nos encaixar, né? Para quem ainda é virgem, espere o casamento. Não se entregue para ninguém antes, não. Namore, conheça a pessoa. Se for para casar, case virgem, depois viva. E não descase. Lembre que você vai casar, vai ficar para sempre. O que é falado lá, seja na católica, na evangélica? Eu, fulano, te recebo, fulana, como minha esposa, prometendo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na pobreza, em todos os dias de minha vida, até que a morte nos separe. E ela fala a mesma coisa para ele. Eu, fulana, te recebo fulano, prometo ser fiel na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, em todos os dias de minha vida, até que a morte nos separe. O voto é esse. Como é que você vai quebrar um voto que é para sempre, até a morte separar? Não dá. Compreende, queridos irmãos? Não tem como quebrar esse voto, tá certo? Então, vamos seguir o que a gente fala no casamento, porque é isso que Deus quer. É isso que Deus nos orienta. Não adianta a gente falar isso depois de um mês tá separando, depois de um ano tá separando. Primeiro vê se é isso que você quer. Entenda quais são os defeitos daquela pessoa, quais são as qualidades e vê se é isso que você quer para sua vida. Não case e não se entregue para ninguém que não seja certeza do que você está fazendo. Mulheres, se valorizem, se cubram mais, não fiquem se mostrando, não fiquem se deitando com qualquer um. Valorizem-se. Rapazes, valorizem-se. Não ficam saindo com mulherada aí, coisa que vocês não conhecem. Aprenda a valorizar-se, né? O sexo é muito mais do que só prazer e alegria. O sexo é a junção de duas almas, né? A junção de duas pessoas, né? É como se fossem duas metades de uma laranja, de uma fruta. Você junta as duas metades e completa um inteiro, tá certo? Então, queridos irmãos, vamos seguir as orientações divinas. Vamos fazer o que é certo. Valorizem-se. Depois as mulheres reclamam que os homens não dão valor para elas. Se elas mesmas não se dão valor, você acha que o homem vai dar valor para ela? Os homens reclamam que as mulheres não dão valor. Mas se você mesmo não se dá valor, como é que as mulheres vão te dar valor? Entendeu? Tá bom, queridos irmãos? Então é isso. Vamos fazer uma oração de encerramento. Senhor Deus Pai amado, que nós possamos aprender e absorver tudo que nós estamos ouvindo aqui. E não só absorver, mas pôr em prática para que a gente possa viver bem, feliz, alegre, em paz, com uma família feliz, uma família firme, bem baseada, com uma família bem com base firme, com tendo totalmente solidificada, uma família firme na fé, firme na vida, e que possamos ser
felizes e alegres, Senhor, através da sua ajuda, que o Senhor possa estar no meio dessas famílias, não só os que estão me ouvindo, mas todos que estão inscritos no meu canal. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém. Obrigado a todos. Bom sábado a todos.